Olá, bem-vindas, bem-vindos ao segundo bloco, do curso de Computação Científica, que vai ter semanas 4, 5 e 6. Nessa quarta semana, nós vamos falar sobre derivação numérica. Na semana 5 e 6, nós vamos falar sobre integração numérica. E esse bloco continua essa nossa caminhada no uso de funções que trabalham sobre caixas pretas. Então, a gente vai primeiro aprender a derivar uma caixa preta e depois aprender a integrar uma caixa preta. São formas um pouco diferentes. E talvez, como vocês possam imaginar, o caso de fazer derivação é um pouco mais fácil do que o caso de fazer integração. Então, é por isso que a gente vai começar. Mas não é só por isso, é também porque, no caso da derivação numérica, a gente já vê vários fenômenos que são muito interessantes para o curso. Então, acho que é bastante importante. A gente vai continuar vendo várias das nossas ideias centrais do curso, que são Taylor, simetrias e derivadas. Então, mais derivadas como melhor aproximação, bastante próximo de Taylor. Mas mais detalhes nisso conforme nós formos avançando. Eu queria começar, lembrando o que a gente quer dizer quando vai derivar uma caixa preta. Então, derivar uma caixa preta. Então, aqui é a nossa caixa preta favorita, certo? Ela recebe x, passa por uma caixa preta e sai f de x. E a pergunta é o que a gente quer dizer com derivar isso daqui. Então, a nossa expectativa é que a partir dessa caixa preta a gente consiga construir uma outra caixa preta, provavelmente vai incluir essa, certo? Então a gente vai fazer uma caixa preta em volta dela, que vai receber x e talvez receba mais coisas. Vai ter essa caixa preta no meio que calcula f de x pra gente. E aqui tem um df. E aqui sai alguma coisa com f' de x. O maior problema pra gente é que não vai ser muito fácil calcular f' de x, certo? O computador não vai conseguir dar uma resposta exata para f' de x, ele vai dar só uma aproximação. Então aqui vai ter um errinho de x, como a gente já está acostumado. A diferença é que talvez agora esse erro dependa talvez das outras coisas que a gente tem. Bom, e a ideia da derivação numérica é continuar a ideia da derivação clássica. Então, só para lembrar, f' de x é o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Perfeito? Então, você poderia muito bem imaginar que você poderia simplesmente chamar esse número que está aqui de df em x e h, é uma aproximação da derivada da f em x com tamanho h, e você sabe que f' é o limite quando h tende a zero desse número. E no computador, o que você pode muito bem fazer é dizer, olha, eu vou pegar esse df de x e h e usar esse df de x e h como a minha aproximação. Então, vocês vejam que nesse caso, o que a gente está fazendo como caixa preta, deixa eu refazer a caixa preta aqui com talvez um pouco mais de detalhes, certo? A gente tem o x e o h que estão entrando, a gente tem a nossa caixa preta da f aqui dentro, eu vou botar duas cópias dela, porque a gente vai usar duas vezes, certo? Vai entrar o x aqui, vai entrar x mais h aqui, aqui vai sair f de x, aqui vai sair f de x mais h, então deixa eu botar um nomezinho das caixas pretas,
Depois a gente faz essa operação de subtração. F de x mais h menos f de x e divide pelo h, que a gente já tinha. E devolve isso, certo? Como um df de x e h. É claro que a gente, fazendo essa operação, isso daqui é aproximadamente f' de x. Mas tem um erro, e esse erro é o erro de aproximação. Por que é um erro de aproximação? Porque a gente está aproximando a derivada pelo que é conhecido como diferença finita. Então, essa formulazinha aqui, né, é conhecida como uma diferença finita. E tem uma razão muito simples para isso, né? Se você fizer o h tender a zero, o h vira um infinitesimal. Então, o limite, né, é uma espécie de diferença infinitesimal. Então, quando o seu h não está tendendo a zero, mas você teve que pegar um deles, você diz, se eu peguei um deles, isso dá uma diferença finita. Então, percebam que a ideia da derivação numérica é olhar para a definição, certo? Da derivada e dizer, olha, o computador, talvez eu não queira calcular esse limite. Depois a gente vai ver ao longo dessa semana por que calcular esse limite no computador não é necessariamente uma boa ideia. Mas a gente pode usar esse df de x e h como uma boa aproximação, certo? E aí, o que nós vamos ver é que a gente vai, no próximo vídeo, olhar quais são os exemplos, né, alguns exemplos de uso dessa derivada numérica. Depois, nós vamos tratar de exemplos talvez um pouco mais complicados de análise. Então, a gente vai voltar e entender como que esse erro de aproximação aqui depende do h, né? Se o h não está tendendo a zero, se você pegou o h 0.01, como é que você olha para esse erro? Vamos fazer mais gráficos e no fim dessa semana a gente vai mudar um pouquinho essa diferença finita. Em vez de fazer essa fórmula de diferença finita, nós vamos olhar para outra, para ver como que uma aproximação diferente dá um erro diferente, né? Que vai ser também um dos grandes temas desse segundo bloco, né? Que é como fórmulas diferentes levam a erros diferentes e, se tudo der certo, né, menores, porque essa fórmula será, no fim das contas, mais precisa para o que nós desejamos. Então é isso. Até daqui a pouco.